Shalom, meus queridos e amados irmãos, da página Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai. Que o Eterno possa estar abençoando a vida de cada um de vocês nesta noite maravilhosa, em nome de Yeshua, o nosso Messias. Com alegria no meu coração, mais uma vez aqui estou presente, para poder estar dando sequência ao trabalho que nós estamos nesses dias empenhados e destinados a estar executando em prol do reino do Eterno, que é um tema muito importante, é um ensinamento, um estudo sobre o tema lei versus graça. Estamos falando sobre esses dois conceitos bíblicos importantíssimos que, ao contrário de que muitas pessoas imaginam, são conceitos escriturísticos, bíblicos e harmônicos. Eles têm tudo a ver um com o outro. Eles são inseparáveis, de maneira que a teologia fez com que hoje a maioria das pessoas viesse a entender, né? Isso tudo do avesso, tudo de uma maneira assim diferente daquilo que realmente as escrituras ensinam dentro do seu contexto original. Essa é a segunda parte dessa mensagem e eu gostaria de, antes de prosseguir com este ensinamento, de fazer uma teflá, uma oração, pedindo ao Eterno que abençoe este trabalho e a vida de todos os queridos irmãos, de todas as pessoas que vão assistir este trabalho nesta noite. Vamos orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam bishem Yeshua HaMashiach. Bendito sejas tu, Eterno Criador deste nosso imenso universo. Em nome de Yeshua, o nosso Messias Salvador. Eu quero entrar na sua presença neste momento para apresentar a minha vida e para apresentar a vida das pessoas que vão participar deste trabalho nesta noite de domingo maravilhosa, a qual o Senhor nos permite viver, a qual o Senhor nos permite estar, meu Senhor, diante de Ti. Quero, ó Eterno, te agradecer por este dia de vida, quero te agradecer pela permissão de estar respirando, quero te agradecer pela condição de falar, de ouvir, de enxergar, de me expressar, de poder ensinar aqui, meu Senhor, neste local, e que o Senhor possa abençoar, ó Eterno, a vida daquelas pessoas que vão ser alcançadas através da página Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, pelo Facebook e também pelo meu canal no YouTube, denominado Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai. Abençoa, Pai Celestial, a vida das pessoas que me seguem e que seguem, acima de tudo, não a mim, mas ao Senhor, que têm aprendido, que eu tenho tido o privilégio, meu Senhor, de compartilhar com elas todos os ensinamentos que eu tenho aprendido. Quero louvar, exaltar, adorar e bendizer ao Senhor de todo o coração e peço ao Teu Espírito, peço ao Senhor que através do Teu Espírito o Senhor possa estar abençoando este trabalho. No nome de Yeshua, o nosso Mashiach. Amém. Louvado seja o Eterno, o Todo-Poderoso. Nós vamos estar, então, dando sequência aqui no trabalho. Nós falamos no domingo passado, meus queridos, sobre a harmonia entre graça e lei, entre lei e graça. Que não existe essa desarmonia pregada pela teologia cristã nos dias de hoje, aonde a graça e a lei são dois conceitos antagônicos. Nós vimos isso. Vimos também, irmão, o conceito original da palavra graça e também lei. Nós vimos que lei, na verdade, é uma expressão errada, que realmente, quando a gente lê nas nossas Bíblias em português e está escrito lei, ali não quer dizer lei conforme nós entendemos, de acordo com a legislação do Brasil. Né? Ali é uma palavra que quer dizer
Torá, né? Torá, que quer dizer o quê? Ensino, instrução da parte do Criador, da parte do Eterno, para nós, suas criaturas, né? E muitas pessoas dizem assim, a lei de Moisés acabou. A lei de Moisés teve um fim, né? Em primeiro lugar, nós vamos recapitular e vamos dizer o seguinte: Moisés não tem lei. A lei que nós temos nas nossas mãos, que é a Torá, são as instruções que Deus ele repassou, ele entregou a Moisés no Sinai. Ela pertence ao Criador, ela pertence ao próprio Deus. Ela não é de particular interpretação, criação do homem. Ela veio do próprio Deus. Então, ela não veio de Moisés. Também vimos, irmãos, aqui, o que significa a palavra graça. Graça, do português, vem da palavra hesed, do hebraico. O que significa hesed? Hesed significa bondade, misericórdia, compaixão do Criador para com a humanidade, para com o ser humano. Nós discorremos um pouco sobre essa benevolência, essa compaixão aplicada na vida de diversos personagens, a começar pelos primeiros seres humanos que o Eterno criou, a saber, Adão e Havá, Adão e Eva, que com a sua misericórdia, o Eterno e a sua benevolência, a sua compaixão, não os destruiu após terem eles pecado, mas providenciou para eles, naquele momento ali, em que o Eterno os confrontou peles para cobrir a sua nudez de uma ovelha, né? Ali de um cordeiro que o Eterno preparou para poder cobrir a nudez dele. E aquele cordeiro já tipificava o cordeiro de Elohim, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme Yohanan Hamatzbil, João Batista, ele falou no seu livro, no capítulo, né, no livro de Yohanan, né, que é o João, outro Yohanan, existe dois, né, o que escreveu o Evangelho, que era Yohanan, um dos apóstolos dos Talmidim de Yeshua, e existiu outro personagem importantíssimo também chamado João ou Yohanan, que era o imersor, Yohanan Hamatzbil, e Yohanan, o Talmidim, o discípulo. Então, eram dois personagens. Então, ali no Evangelho de João, mais conhecido, né, como Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 29, ele olhou e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando o imersor, Yohanan, o imersor, João Batista, ele viu ele entrando nas águas. Assim, ele se expressou. Então, nós vemos então esse conceito, irmãos, a hesed, a graça, sendo aplicada na vida de Adão, na vida de Caim, na vida também, meus queridos irmãos, de Jacó, quando ele vai para o Egito, na vida de Yosef, José, quando ele está ali no Egito, a preparação para receber sua família. Se não fosse a bondade, a misericórdia, a hesed do Eterno, todos ali, meus irmãos, teriam sido destruídos, né? Todos ali teriam perecido por causa da grande fome que veio naquelas épocas. Mas o Eterno, com a sua hesed, benevolência, misericórdia, preservou a vida de todos. Aqui na Torá, em Bereshit, Gênesis 45, versos 5 a 8, nós vemos um texto que mostra essa hesed. E agora, não vos entristeçais, nem vos irriteis. Contra vós, por haverdes me vendido para cá. Aqui era Yosef, José, mais conhecido como José do Egito, né? Se dirigindo aos seus irmãos e falando para eles desta benevolência. E ele diz assim,
vim para cá porque, para preservar vossa vida, Deus me mandou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda durante 5 anos não haverá lavoura nem ceifa. E Deus mandou-me adiante de vós para fazer-vos viver por uma grande salvação. E agora vós não me enviastes aqui, senão Deus. E ele me pôs por governador de toda a terra do Egito, e mesmo podendo ver. Então, meus irmãos, aqui, mesmo assim, nós podemos ver também essa graça na vida de Daniel. Nós terminamos aqui a leitura, onde o próprio José, ele consola seus irmãos e fala desta dessa graça, consolando eles e dizendo, olha, fiquem tranquilos, a culpa não é totalmente de vocês, é providência do Eterno que eu estivesse e fosse vindo para cá. Vocês me venderam, foi uma providência do Eterno. Então, o que é isso senão a misericórdia? A compaixão, a bondade, a benevolência do Eterno para com o seu povo? Com certeza é misericórdia, é bondade, é benevolência, sim. Então, mesmo naquela época, onde não existia este falso conceito de que agora nós estamos em um período chamado período da graça, naquelas épocas remotas, nós vemos a graça operando, né? Nós vemos a graça operando na vida do seu povo que estava ali indo, agora já de mudança definitiva para a terra do Egito. Também da mesma forma, meus queridos, podemos ver esta Hesed na vida de Daniel e seus amigos em Babilônia. Quais são seus amigos? Aqueles que conhecemos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Continuando. Podemos ver também, né, essa graça na vida deles. Porque, olha bem, eles como judeu, que se alimentava kasher, que significa puro, limpo, apropriado, que só comia coisas que está aprovado por Levítico 11, dentro de um país pagão, conforme Babilônia. O Eterno teve misericórdia deles, preservou a vida deles, eles tentaram destruir a vida deles por várias vezes. Daniel foi jogado na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados dentro da fornalha, aquecida 7 vezes mais, e pela sua bondade, pela sua misericórdia, o Eterno preservou-lhes as suas vidas, preservou a vida de cada um deles. Então, o que é que nós vemos atuando para livrar Daniel das várias tramas de morte, para livrar Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo aquecida? O que é que operou ali? Com certeza foi a Hesed, a misericórdia, a bondade, a benevolência do Eterno. Na época de Esther, nós sabemos muito bem, conhecemos muito bem, sabemos que o povo judeu, ali dentro da Pérsia, receberam ali então a sentença de morte. Eles foram sentenciados à morte. E esta obra maligna só não foi concluída naquela época na vida do povo de Israel, do povo judeu, naquele período, pela Hesed do Eterno, pela misericórdia, bondade, compaixão e benevolência do Eterno para com aquele povo. Onde saiu um decreto da parte do rei, uma trama muito forte por parte de um governante maligno que odiava Esther, Mardoqueu, que era o tio de Esther, o tio e pai, né, adotivo e tio ao mesmo tempo dela.
Então, quando houve aquela sentença, se não fosse esta graça, esta misericórdia que atuava lá naquela época e atua hoje, o que seria do povo? Com certeza aconteceria ali o holocausto, uma destruição total na vida de cada judeu naquela época, que foram todos sentenciados, né? Chegou a ser baixado o decreto, o rei chegou a promulgar essa lei e dar ordem para que fosse consumado, né, todo aquele intento maligno e o povo de Israel, né, o povo judeu, fosse ali dizimado. Só não foi pela Hesed, pela misericórdia, benevolência, bondade, compaixão do Eterno. Então, graça, meus irmãos, e lei andam juntas. Nestes períodos remotos, é que as pessoas olham e falam, era o período da lei, nós vemos presente a sua graça, a graça do Eterno. Vamos continuando aqui na nossa análise, na nossa explanação. Então, meus queridos, nós podemos ver muito bem esta graça na vida de Daniel, na vida da rainha Esther e de todo o povo ali dentro do Egito, na vida de Davi, Hanele, o rei Davi, quando pecou com Betseba, só não foi destruído pela misericórdia, pela graça do Eterno. Davi, ele tinha um coração temente, ele tinha um coração, meus irmãos, muito benevolente, ele confessou seus pecados e ele, meus amados irmãos, não escondeu, não encobertou diante do Eterno aquilo que praticou. Então, ele encontrou graça, ele encontrou misericórdia, ele encontrou a benevolência do Eterno. Por quê? Porque era para ele ter sido apedrejado, morto apedrejado, né? Naquelas épocas, sabemos muito bem que isso acontecia. Mas por que não aconteceu? Não aconteceu isso porque a graça, a misericórdia, a benevolência do Eterno entrou ali com a justiça sobre a vida do rei Davi. Então, o que a gente vê livrando Davi da morte, livrando ele da sentença da morte ali naquela época? Simplesmente a graça do Eterno. Quando ele confessa seu pecado ali diante de Natã, o profeta, que foi incumbido de confrontá-lo pelo seu erro. O Eterno falou por intermédio de Natã, né? Natã avisou ele, olha, o Eterno, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso já te perdoou, né? Então, foi pela graça, por esta Hesed, que Davi encontrou misericórdia e não foi destruído. Então, conclusão a qual nós chegamos? Chegamos à conclusão de que, nestes tempos bíblicos remotos, em que as pessoas chamam de o período da lei, a graça estava presente. E neste período, agora, a graça ainda está presente. E a lei também, né? Nós vamos chegar nessa parte, aonde nós vamos falar que a lei não passou e que ela ainda vigora, ela ainda está presente. Continuando a nossa análise. Então, na vida de Daniel, na vida de Davi, a lei, assim chamada pela teologia cristã, ela não foi um período que estava destinado a desmoronar e a ser substituído por Jesus ou por Yeshua, né? Conforme muitas pessoas elas dizem. Aqui em Mateus, meus queridos irmãos, 5, Matetiarros 5, 17 a 18, nós vemos isso. Yeshua disse, eu não vim para abolir eu não vim para abolir a Torá. Em verdade vos digo que nem um iud e nem um traço da lei se homem tirar, sem que tudo venha a se cumprir. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, toda pessoa que diz assim, a lei terminou, Jesus trouxe um fim para a lei de Moisés. Você precisa ler
Mateus 5, 17 ao 18, aonde Yeshua, né, Jesus, ele desmente esta teologia ruim, nefasta e doente, aonde ele refuta e com as próprias palavras dele ele diz que isso é mentira, né? Que não é verdade. Essa colocação ela não é verdadeira. Então, Mateus 5, 17 a 18 mostra isso. Só podemos entender o propósito da lei se entendemos o termo original a partir da língua hebraica, né? Que significa Torá. Então, quando nós lemos dentro da Bíblia, é muito importante este entendimento. Eu vou falar novamente sobre isso. Toda vez que a Bíblia fala a lei, né? A lei de Moisés, a lei do Senhor, a lei, né, de Deus, ela está dizendo Torá. Ela está falando sobre Torá. O que significa, então, Torá? É muito importante eu substituir essa palavra lei pela palavra Torá, porque esta é a palavra original, que não expressa o significado, o sentido de lei. Então, trocando esta palavra, colocando a palavra original que aparece dentro da Bíblia, dentro do hebraico, meus irmãos, então eu vou encontrar a expressão Torá, que significa, então, o significado de ensino, instrução, né, da parte de Deus para o seu povo. Então, Torá significa instrução e ensino do Criador para a criatura. Então, é importante eu, você, nós todos entender este termo. Então, o que significa Torá? É o guia prático de Deus para seu povo. Toda vez que a gente compra um aparelho, perdão, este aparelho vem com um manual. O que é um manual? É um guia prático dos fabricantes, daqueles que fabricaram tal aparelho, para que você saiba operar aquele aparelho de maneira adequada. O que é, então, a Torá? São instruções e ensinos deixados pelo Criador para que a criatura siga e funcione bem. São normas a fim de nortear nossas vidas e não permitir que nós venhamos a funcionar de maneira inadequada. A Torá são ensinamentos padronizados, padrões dados por Deus, estipulados por Deus, para que nós, o seu povo, a criatura dele, os seus servos, aqueles que creem nele, aqueles que confiam na sua palavra, eles venham a viver uma vida pautada de acordo com a vontade dele, né? Porque se nós somos povo dele, nós temos que aceitar as normas dele. Se nós somos e pertencemos ao povo dele, a ele, nós temos então, meus queridos irmãos, que nos submeter aos ensinos, às exigências, às regras dele, né? Não existe esse negócio de eu dizer que eu sou povo e não sigo as leis, as ordens, as ordenanças do povo, né? Então, dizer que eu sou povo e não seguir as ordens que este Deus, que o Deus Todo-Poderoso deu ao seu povo, é uma incoerência, né? É algo incoerente. Então, queridos e amados irmãos, né, é muito importante nós entendermos o que significa a palavra Torá, né? Ou lei. Nós substituir, toda vez que a gente lê dentro da Bíblia, a Bíblia falando ali, né, nos 5 primeiros livros, que são a Torá. A Torá significa lei, e quando a gente fala assim, olha, eu tenho a Torá, vamos ler a Torá, ela está se referindo aos 5 primeiros livros da Bíblia, que é
chamado dentro do cristianismo de Pentateuco. Então, o judeu ele chama de Torá, que são os 5 primeiros livros que o Eterno deu a Moisés, né? O Eterno ele deu a Moisés. Além desses 5 livros, existe a Torá oral, né? Que são ensinamentos que veio de geração em geração e que foi passado por Deus a Moisés, a seu povo, e que não veio a ser escrito dentro daquilo que nós chamamos de a Torá, né? O Pentateuco, aqui os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, queridos, termo original, a partir da língua hebraica, Torá significa ensino, instrução. É o guia prático de Deus para o seu povo. É uma espécie de cerca que protege seus filhos de perigos externos. O que é a Torá? É uma cerca que protege. Para muitos, esse conceito, a lei de Moisés, soa mal. Por quê? Porque soa como sendo algo opressor. Soa como sendo algo que nos impede e tira a nossa liberdade, que impede a cada um de nós de fazer o que queremos. Não, não é bem assim. A Torá, ela é, meus irmãos, uma cerca que nos protege, né? Ela é uma cerca aonde estamos delimitados pelo poder de Deus, pelas instruções de Deus e aonde nós estamos sendo protegidos por inimigos externos. Porque o que é um carro sem freio? É uma máquina com um potencial muito grande de tirar as nossas vidas. Porque se eu entro dentro de um carro, acelero, o que será de mim a hora que eu precisar frear, se eu não tenho um freio? A Torá, ela nos mostra o que é bom e o que é ruim, até onde podemos e até onde não podemos ir. Ela nos freia, mostrando para nós que determinados caminhos são ruins. Então, a Torá são ensinos, e dentro destes ensinos tem coisas que são positivas e negativas. São recomendações para se fazer e são outras recomendações para não se praticar determinadas coisas. Então, ela é uma cerca, a Torá do Eterno, os ensinos do Eterno, a Torá, as instruções, são uma cerca, né, que nos protegem dos perigos externos. São instruções passadas pelo Criador a fim de que um povo do qual viria o Messias, o Mashiach, Yeshua, vivessem a fim de esperar a chegada dele. Não para colocar um fim nessas instruções, mas para nos mostrar de uma maneira mais clara, Deus enviou Yeshua para poder nos mostrar de uma maneira mais clara como viver estas instruções. Então, quando Yeshua veio, ele não veio para instaurar, né, a graça e abolir essa chamada lei. Não, de forma nenhuma. Ele viveu de acordo com estas instruções. Você que está aí do outro lado, que é cristão, entenda uma coisa. Sendo Yeshua judeu, porque ele foi um judeu, né? Yeshua nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e voltará de acordo com os padrões judaicos. Ele foi circuncidado ao 8º dia do seu nascimento, foi levado ao templo, né, conforme diz, para ser circuncidado, recebeu um nome no 8º dia do seu nascimento, conforme a tradição da Torá. Ela ensina que a criança só pode ser efetivamente nomeada, só se pode impregnar na vida de uma criança judia o nome no 8º dia de nascimento, quando ela vai ser levada ali ao ato da circuncisão. Então, queridos, ele então recebe seu nome no 8º dia, ele foi circuncidado, cresceu, viveu, se alimentando
conforme as leis judaicas de Levítico 11. Você que é cristão, que sempre ouviu aquela velha e mentirosa narrativa de que Jesus tornou puros todos os alimentos. Isso é mentira. Ele não permitiu que as pessoas viessem a comer tudo aquilo que Deus proibiu. Exemplo, Yeshua, ou Jesus, conforme você queira chamá-lo, ele nunca comeu carne de porco. Ele nunca comeu frutos do mar. Camarão, lagosta, peixe sem escama. Ele nunca comeu roedores. Ele nunca comeu essas coisas. E outra coisa que eu te digo, você que às vezes condena um judeu, ou às vezes quem não é judeu, que toma, por exemplo, o vinho. O seu Jesus bebeu vinho. Então, olha que interessante. Para o cristão, comer carne de porco não tem nada a ver. E o nosso Salvador não comeu. Para o cristão, beber vinho é pecado. E o seu Jesus bebia. Ele não se embriagava, porque o problema do vinho não é você tomá-lo, é você se embriagar através dele. Não quero dizer aqui que sou a favor da bebida alcoólica, não quero dizer aqui que eu tomo qualquer tipo de bebida alcoólica, não faço a ingestão do vinho alcoólico de forma nenhuma, porque a última vez que eu ingeri bebida alcoólica na minha vida foi quando eu tinha 16 anos, hoje eu já tenho 45, nunca mais tomei e nem pretendo tomar. Mas também não condeno quem toma de maneira cerimonial sem se embriagar, porque o problema está na embriaguez. Então, vocês percebem como que as pessoas invertem as coisas? Então, Yeshua não aboliu a Torá. Ele viveu de acordo com ela. E vivendo ele de acordo com ela, ele, a lei, né, com a Torá, com os ensinos do Eterno, de maneira nenhuma ele aboliria ou viveria contra os ensinamentos do Pai. Então, ele não aboliu nenhum dos mandamentos do Pai. Muito pelo contrário, ele os cumpriu. Ele viveu de acordo com eles. Portanto, não há contradição nem desarmonias entre lei e graça, pois lei e graça são a somatória da bondade, misericórdia, compaixão do Pai. Um Pai amoroso, né? Do Pai, paralela às suas instruções e ensinamentos de um Pai amoroso, visando a santificação, proteção, preservação de seus filhos, por meio das instruções que deixou no Sinai. Foi para você não cair em transgressão, não errar o alvo, para você ter um alvo, uma meta que ele nos deixou a Torá. Agora, dizer que Yeshua, que Jesus, aboliu essa Torá, é dizer que ele pecou, é dizer que ele errou, é dizer que ele transgrediu, é dizer que ele desfez daquilo que o Pai fez. Agora, entenda, irmãos, há diversos versículos dentro da Bíblia, dentro da Torá, dentro do Tanar, e até dentro da Brit Hadashah, que é aquilo que nós chamamos de o Novo Testamento, aonde fala que a lei de Deus, ela é perpétua, ela é eterna. Agora, entenda bem a expressão perpétua ou eterna, meus irmãos. Algo perpétuo ou eterno é algo que nunca vai passar. É algo que sempre existirá. Para começo de conversa, a lei, quando foi entregue, a Torá, quando foi entregue a Moisés, quando foi entregue nas mãos de Moshe, o Rabino Moisés, meus irmãos, ela já existia. Ela já existia. Existem 7 coisas que foram criadas, né, por Deus antes dele criar o mundo. Uma delas é a Torá.
né? Uma delas é a Torá, ou seja, as instruções, os ensinamentos do Criador já existia em um mundo espiritual anterior mesmo à criação do mundo. Os anjos foram criados antes do ser humano, antes de existir o mundo, antes de Deus criar, conforme Bereshit, Gênesis. Tudo que existe, visível, já existia a Torá no mundo espiritual. A Torá é eterna. Ela continuará existindo depois da consumação dos séculos, depois da vinda do Mashiach, depois da instalação do milênio, depois da destruição de todo o mal neste mundo, depois de o eterno Deus Todo-Poderoso, aqueles que são dele, e colocar um fim naqueles que não lhe pertencem. Quando adentrarmos a dimensão espiritual permanente, queridos, a Torá continuará existindo eternamente, segundo a tradição judaica, né? Os ensinos da Torá, os ensinamentos do Eterno, continuarão no além, no Olam Rabá, né? Que significa o mundo vindouro. Então, continuará ali as instruções do Eterno sendo repassadas a todos os que lhe pertencem. Então, queridos, prosseguindo aqui a nossa análise, que já está quase chegando aqui ao fim da parte de hoje. Ela vai ter continuação, né? Então, um pai amoroso protege seus filhos. Um pai amoroso visa a santificação dos seus filhos. Por isso, então, ele entrega no Sinai a Torá, que já existia e que sempre existirá, porque ela é eterna, né? Se Yeshua tivesse abolido a Torá, então, a palavra seria mentirosa, né? Quando diz que a Torá é eterna. E se ele tivesse vindo e agido contra a Torá, ele não seria o Messias. Um dos requisitos que o povo judeu diz e que a Bíblia ela expressa para uma pessoa ser chamado de o Messias é ela andar de acordo com a Torá. Então, se Yeshua, Jesus, ele não obedecesse a Torá, não andasse de acordo com os mandamentos de Deus, ele de maneira nenhuma poderia ser chamado de o Messias. Mas ele obedeceu, ele foi fiel, ele não pecou, ele cumpriu os requisitos que lhe cabia da Torá. Continuando. A Torá é o guia prático, a bússola, a constituição do reino de Deus. Lei e graça são inseparáveis. É como duas irmãs gêmeas, braço esquerdo ou braço direito. Tentar separar uma da outra é a mesma coisa que tirar um peixe de dentro da água, sem causar a sua morte. Se alguém conseguir tirar um peixe para fora da água e fazer ele sobreviver por longos anos fora da água, então assim poderá a pessoa separar a graça da lei e a lei da graça. São inseparáveis. Assim como um corpo perfeito precisa ter os dois braços e as duas pernas, assim também o corpo do Mashiach, né? Aqueles que lhe pertencem, o povo escolhido, que é composto, né? Por todos aqueles que creem nele, precisam ter essa plenitude, obedecer os mandamentos, ou seja, cumprir as regras, os ensinamentos da Torá, viver de acordo com a Torá e acreditar, né, na sua graça, na sua bondade, porque a lei, meus irmãos, não é para ser salvo. Ninguém vai ser salvo por obedecer à lei ou por obedecer às instruções, mas todos os salvos que são pela graça, né, que são
pela graça, a benevolência, a compaixão, a misericórdia do Eterno, né? Ao recebemos Yeshua como nosso Salvador, nós automaticamente recebemos também a obrigação de obedecer aquilo que ele próprio obedeceu, que é o quê? Os ensinos da Torá. Portanto, meu irmão cristão que está assistindo essa live, que vai assistir esta live, você que pensa que apenas ir para dentro de uma igreja, levantar sua mão direita e dizer, olha, eu aceito Jesus como meu Salvador, você está enganado. Você acha que isso é o suficiente? Não é. Aceitar Jesus como Salvador é muito mais que simplesmente entrar dentro de um templo, erguer a mão diante daquela multidão e dizer, confessar, eu aceito Jesus como meu Salvador. Não. Você precisa obedecer aquilo que ele próprio obedeceu. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. E a todos que o receberam. O que é você receber a ele? É lhes dar, a todos que o receberam, é lhes dado o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você precisa obedecer os mandamentos que ele obedeceu. Você precisa viver como ele. Aceitar Jesus é incorporar os ensinamentos e o estilo de vida que ele adotou e viveu. Você está disposto a isso? Se você não está, então você não recebeu de verdade. Porque ele não viveu contra os ensinos, as instruções da Torá. Então, se você realmente recebeu Yeshua, reconheceu ele como o Messias, você recebeu ele como seu Salvador, você tem por obrigação andar como ele andou. Por que você acha que eu estou revestido com isso aqui? Isso aqui é um mandamento da Torá. É um mandamento da Torá. Por que você acha que eu não como mais aquelas coisas que Levítico 11 proíbe? Porque eu não como mais. Um dia eu comi camarão. Se me desse algum outro fruto do mar, eu comia. Não como mais peixes de couro. Não como mais a carne do porco. Não faço ingestão de nenhum tipo de alimento que contenha sangue. Por quê? Porque eu aceitei Yeshua como meu Salvador. Eu reconheci ele como meu Messias. E ele viveu assim. E ele pediu para mim, aqui quando eu leio em Mateus 5, 16 ao 18, para mim obedecer, não para ser salvo, mas porque sou salvo, a Torá, que ele não aboliu. Ele falou para mim, ele diz para mim, quando eu leio este texto, que enquanto existir céu e terra, não passará nem sequer uma vírgula dos ensinamentos da Torá. Tudo precisa ser cumprido. Então, se você, meu irmão cristão, eu me dirijo a você agora, realmente reconhece que Yeshua, ou Jesus, né, é o Filho de Deus, é o Messias, você precisa obedecer os ensinamentos da Torá, do Pai, dado a ele e a todos nós. Ele próprio, sendo filho, obedeceu. Por que você não vai obedecer? Você não obedece porque seu pastor te ensina errado. Você não obedece porque o professor da escola bíblica dominical que você frequenta te ensina errado. Você não obedece porque a teologia sistemática da sua igreja te ensina que Jesus veio colocar um fim na lei. E esta teologia é mentirosa. Todos os pregadores que pregam isso são mentirosos. Este ensinamento está errado. Então, você tem a chance de corrigir. Assim como eu estou tentando corrigir. Fui um pastor durante 20 anos, 21 anos da minha vida, né? Depois que eu conheci a verdade, eu rompi o meu relacionamento com a mentira, né? Porque eu não admito a mentira na minha vida. Só se eu estiver enganado, né? A mentira permanece na minha vida só até chegar a verdade. Quando a verdade chega, acabou, né? A mentira já não tem mais valor para mim, nem opera mais em mim. Só se eu
né, estiver sendo enganado pela mentira. Então, vamos lá. Então, não se desassocia lei e graça, irmão. É a mesma coisa de tirar um peixe fora d'água. Separar graça de lei, lei de graça, é a mesma coisa de separar o peixe da água. Vai morrer. Não é, são inseparáveis. Um depende do outro. E é isso que a teologia cristã fez e faz, ao pregar uma graça sem lei. Então, irmãos, a teologia cristã, ela prega uma graça sem lei. Então, não existe uma graça sem lei e nenhuma lei sem a graça. Né? Se alguém também prega a lei, salvação pela lei, salvação mediante a lei, também está errado. Né? São dois extremos. Pregar graça sem lei e pregar lei sem graça. Então, isso não existe. As duas coisas andam juntas. Então, é isso que a teologia cristã fez e faz ao pregar uma graça sem lei, ou dizer que a lei foi substituída pela graça. Ela acaba aleijando um corpo harmônico, cujos membros dependem um dos outros. É isso que a teologia faz. É isso que nós temos que entender. Ela tira o peixe para fora da água e tenta mantê-lo vivo. É isso que a teologia cristã sistemática, criada pelos pais da igreja, pelos teólogos ao longo de mais de 1.900 anos, né? Criaram-se teologias, ensinamentos em cima disso. Agora, eu vou terminar aqui te falando sobre uma coisa. De onde vem e quem criou esses dois termos? De onde vem e quem criou essa teologia da substituição da lei pela graça? Foi um personagem chamado Marcião de Sinopse, que viveu mais ou menos no ano 100 a 180 depois da Era Comum, ou seja, depois do nascimento de Yeshua. Este homem foi um contemporâneo do último dos Talmidim, dos apóstolos. Ele chegou a conhecer personagens e viver com personagens importantes daquela época remota, como, por exemplo, Policarpo, muito conhecido, um dirigente da Kerlá em Esmirna. Então, este homem foi excomungado na época pelos líderes religiosos da época. Este homem ganhou o apelido de Príncipe de Satanás por causa das heresias que ele ensinou. E ele ensinou muitas coisas terríveis que fez com que ele ganhasse esse título de Príncipe de Satanás. De um herege que foi excomungado. Você sabe o que é ser excomungado? Ser excluído. Ser completamente repelido do corpo. Ele foi. Então, foi ele quem criou esse conceito, ao lado de outros que também apoiaram e tiveram uma parcela muito grande no desenvolvimento, na criação e na propagação desta mentira, de que a lei e a graça são dois conceitos antagônicos, que eles não andam junto, e que lei foi coisa de judeu, e que foi quebrada quando Jesus veio e morreu na cruz do Calvário. Então foi Inácio de Antioquia que começou com isso. Marcião de Sinopse é que deu a maior colaboração, o maior desenvolvimento deste conceito, que já tinha sido pregado por Inácio de Antioquia,
E isso, com o passar dos séculos, foi ganhando mais volume, foi ganhando mais ampliação, foi ganhando mais detalhes até chegar no ponto que nós chegamos hoje. Então, a origem deste ensinamento herético partiu com aqueles que os cristãos, as pessoas, enchem a boca para poder falar sobre eles. Inácio de Antioquia, Marcião de Sinop, ou seja, os pais da igreja. Então, são teorias, foram ensinamentos que foram decididos em concílio. O concílio de Niceia, ele foi, meus amados e queridos irmãos, um concílio onde se reuniu autoridades da igreja no ano 325 para poder estipular as doutrinas que seriam oficializadas como doutrinas oficiais da igreja a partir daquele ano. E teve como o seu mentor principal um imperador que supostamente se converteu ao cristianismo, mas não se converteu nada. Ele foi um sacerdote de Mitra, né? Flávio Constantinos Valério foi um sacerdote do deus pagão, deus sol, Mitra. Ele era praticante do mitraísmo. E ele aparentemente se converte, e ele então convoca toda a liderança para oficialmente criar, formular as doutrinas que dariam origem e dariam corpo à nova religião oficial de Roma. E qual foi essa religião? O cristianismo. E aí, então, surge a Igreja Católica Apostólica Romana, uma mescla de sincretismo religioso e Estado. Várias seitas pagãs, religiões pagãs, aderiram ao cristianismo. E, com seus templos, com suas posses, foram chegando e adotando, então, ali, a religião Estado e, né, vamos dizer assim, mística, chamada cristianismo. Então, ali, então, meus irmãos, as doutrinas foram oficializadas em 325. Lei e graça foi um dos assuntos mais debatidos e foi retomada ali, né, escritos de Marcião, de Inácio de Antioquia, para formular essas doutrinas pelos pais da igreja da época e está até hoje. E você que está aí, né, cristão, pastor, presbítero, evangelista, membro da igreja, segue cegamente doutrinas criadas lá nessas épocas, formuladas e tidas como ensinos oficial da igreja e que não pode ser mudado, né? Que não pode ser mudado. Então, o povo judeu não enxerga assim. Então, queridos, sobre esse assunto, lei e graça, de onde partiu? Partiu, é um assunto bíblico, só que quando nós partimos para o original, para a Bíblia, dentro do seu conceito original, meus queridos irmãos, nós temos que ter isso em mente, né? Que está dentro da Bíblia? Sim, está dentro da Bíblia. Está dentro da Torá. Está dentro daquilo que nós chamamos a Bíblia Sagrada. Só que precisa ser analisada dentro do seu conceito original. Dentro do seu conceito original. Então, o que acontece? Quando a gente parte para a língua hebraica e para analisar dentro do original, a gente vê que essa contradição que o cristianismo põe entre lei e graça, e essa divisão, essa oposição entre esses dois conceitos não existe. Que esses dois conceitos, analisados dentro da sua originalidade e dentro da fé hebraica, eles são harmônicos. É como a água e o peixe. É como o braço direito e o braço esquerdo. É como, meu amado e querido irmão, a carne com a unha. Um depende do outro. Um complementa o outro.
um está em harmonia com o outro, um depende do outro. É como duas irmãs gêmeas, inseparáveis. Que o Eterno possa estar te abençoando. Eu vou encerrar esta live, este período, fazendo uma oração. Peço a você que analise estas coisas e procure conhecer, compreender estas coisas. E que o Eterno te abençoe e te dê compreensão. Passa essa live para frente. O meu objetivo não é atacar ninguém, mas o meu objetivo é falar a verdade, né? Sei que a grande maioria das pessoas não compreendem de imediato, mas a minha missão é ensinar a verdade. Se inscreva no meu canal do YouTube, Rodrigo Dias Silva, Servo de Adonai. Assista dezenas e dezenas de vídeos com ensinamentos semelhantes a este. Inclusive, a primeira parte dessa mensagem já está lá. A página Rodrigo Dias Silva pelo Facebook também, né? É uma página enriquecedora, que você vai poder assistir muitas ministrações, shiur, estudos, das mensagens e outros tipos de conteúdo que eu deixo na minha página para edificação das pessoas. Então, passa essas informações adiante e que o Eterno te abençoe grandiosamente. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, B'Shem Yeshua HaMashiach. Eu te adoro, ó Eterno. Bendito seja o teu santo nome, ó Criador deste universo, em nome de Yeshua, o nosso Messias. Peço que o Senhor abençoe a vida de todos os queridos e amados irmãos que assistiram e que haverão de assistir este shiur, este estudo. Esta é a segunda parte, ó Eterno, deste ensinamento. Eu quero te louvar, te exaltar, te adorar, te glorificar, te bendizer. Dirijo as minhas orações ao Senhor e digo que eu amo a sua palavra, eu amo os seus mandamentos, ó Pai. Eu amo ao Senhor de todo o meu coração, ó Eterno. Yahuwah, Adonai, El Elyon, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Te peço, abençoe a vida das pessoas que estão assistindo e que vão assistir este ensinamento. Abra o entendimento para que as pessoas compreendam a sua palavra. Abençoe, ó Eterno, em nome de Yeshua, a vida das pessoas que o Senhor vai alcançar. O Senhor vai, meu Pai, colocar para assistir este ensinamento. No nome de Yeshua, eu te agradeço e peço as suas bênçãos. Uma semana abençoada para todos. No nome de Yeshua. Amém. Queridos, que o Eterno abençoe cada um no nome de Yeshua. Uma boa noite. Que o Eterno possa derramar as bênçãos dele sobre a vida de todos no nome de Yeshua. Shalom e Shavua Tov, que significa uma boa semana para todos, né? Que começou hoje, né? Que o Eterno abençoe a todos.